A teoria do universo cósmico, como hoje conhecemos, se desenvolveu a partir de observações da estrutura do todo e de considerações teóricas. Porém, o Big Bang, ou a grande explosão como conhecemos, na verdade não é uma explosão da matéria se movendo para fora para preencher um universo vazio, e sim do espaço em si, que se expande com o tempo em todos os lugares e aumenta a distância física entre dois pontos comóveis. Em outras palavras, o Big Bang não é uma explosão no espaço, mas sim uma expansão do próprio espaço-tempo. Bem, a teoria do Big Bang depende de duas suposições principais: a universalidade das leis da física, que nós vamos estudá-las daqui a pouco, e o princípio cosmológico, que afirma que, em grande escala, o universo é homogêneo, ou seja, ele possui uma estrutura padronizada, e que ele também é isotrópico. Tá, Fábio, o que significa isso? Eu explico. A isotropia, ela implica que a aparência do universo é a mesma em qualquer direção. Os dois princípios juntos, a homogeneidade e a isotropia, implicam que o universo é uniforme e, portanto, não há uma direção especial no universo e nenhum lugar especial nele. O que está por trás de todo o cosmo é apenas o leme. Tome nota: leis, energia, matéria e matemática exata. Este é o leme. Assim como nas embarcações ou aeronaves que usamos o leme, que é um dispositivo de controle de direção, esse controle chamado de leme consiste em desviar o fluxo do fluido em questão, a água no caso de navios e ar no caso das aeronaves. E aqui está a maior chave que domina tudo o que existe: o controle. Neste momento, se você parar esse vídeo, fizer uma pesquisa sobre a palavra controle, você vai encontrar dezenas de substantivos que definem ela: comando, manejo, domínio, manuseio, autoridade, poder, gestão, gerência, governo, direção, administração, coordenação, liderança, rédea, influência, fiscalização, vistoria, vigilância, monitoramento, enfim, supervisão, inspeção, avaliação, manipulação e por aí vai. Toma nota. A chave está no controle. Tem o poder quem tem o controle. Quem tem o controle é quem guia. Num livro chamado As 48 Leis do Poder, Nicolau Maquiavel declara que o homem que tenta ser bom o tempo todo, ele está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Ele diz que todos querem ter poder, mas poucos sabem como fazer para alcançá-lo. E como conseguir poder? Como conseguir vendas? O que fazer para conquistar a admiração das pessoas? O que fazer para se tornar o dono da banca? Conquistar o que você deseja? No livro As 48 Leis do Poder, você aprende e descobre como manipular pessoas e situações para alcançar os objetivos. Nesse livro você descobre por que alguns conseguem se tornar bem-sucedidos, enquanto outros estão sempre sendo passados para trás. Nesse livro, além de oferecer o caminho das pedras, o autor cita casos de sucesso e de fracassos revelados à luz das suas próprias regras. Nesse mesmo livro, o autor recorre a fábulas e a episódios reais da história e usa de diversas situações e cartilhas, como a do estrategista Clausewitz e Sun Tzu, a de estadistas como Bismarck, sedutores como Casanova, filósofos como Nietzsche, escritores como Balzac, diplomatas como Maquiavel. Os textos abarcam um período de mais de 3.000 anos e foram pensados em civilizações tão diferentes quanto China e a Itália renascentista. E para quem acredita que participar de jogos de poder é uma atividade condenável, ele faz um alerta: não adianta querer ficar de fora,
O mundo é como um imenso e dissimulado cassino e todos fazemos parte dele. Segundo o autor do livro, quanto mais rápido você descobrir as regras do jogo, maiores serão as suas chances de sucesso. Se o jogo do poder é inevitável, vale mais ser um artista do que negar ou agir desastradamente. Essas são as palavras de Robert Greene, autor do livro As 48 Leis do Poder. Se você tenha interesse em se aprofundar nesse livro, eu quero indicar para você, junto de um mini curso que eu apresento, chamado As 48 Leis. Ele é estudo para aprofundamento para você que tem negócio ou gerencia empresas. E caso haja o interesse pelo mini curso junto ao livro, basta você clicar no link aqui abaixo e acessá-lo com desconto. Aproveite e nos vemos na próxima aula. O leme da vida consiste em entender as leis e se ligar a elas. Energia e matéria existem. Isso é tudo. Não, peraí. Tem mais. É preciso direcionar a energia junto à matéria ou dirigir, controlar a vida com maestria. E esse é o nosso maior desafio. Para entender isso, é necessário conhecer ou entender a ciência por trás de tudo. E essa ciência também é conhecida como matemática exata. Aqui está o leme: leis, energia, matéria e matemática exata. A lei nada mais é do que ligar, e o verbo latino ligare, que significa aquilo que liga, como diz em Mateus 18:18. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui está a primeira lei, a lei da mentalidade, mas vamos falar sobre ela daqui a pouco. Antes, vamos entender o que é energia, matéria e matemática exata. A energia é a capacidade de algo em realizar um trabalho, ou seja, gerar força em uma substância, em um corpo ou em um sistema, seja esse sistema físico ou virtual. Em resumo, podemos dizer que energia é movimento. Já a matéria é qualquer substância que acompanha um corpo, seja esse corpo sólido, líquido ou gasoso, e é necessário que gere massa e ocupe espaço. Já no caso da matemática, ou a matemática exata, é a ciência que relaciona as práticas do cotidiano e a natureza ao raciocínio humano e à lógica numérica. Sendo assim, nós temos a orquestra que movimenta o cosmo. E esse é o leme. O universo é regido por leis naturais e você está contido no universo. Mesmo que você não saiba, não acredite, até não aceite, essas leis, elas regem a minha e a sua vida. E se você luta contra essas leis, a vida acaba ficando mais difícil e até dolorosa. Portanto, se você quer encontrar o controle, as rédeas para dominar o caminho da jornada e nesse caminho buscar entender e evoluir, é importante aprender sobre essas leis. Aliás, algumas delas inclusive são ensinadas em escolas ao redor do mundo. Talvez você não somente tenha estudado algumas dessas leis, como também deve até praticar algumas delas inconscientemente na sua vida. E essas leis são consideradas intrínsecas e imutáveis do nosso universo. Tanto as novas quanto as antigas culturas sempre as conheceram intuitivamente. E essas leis, todas elas estão interligadas, interrelacionadas e são fundadas no entendimento de tudo que existe ou deixa de existir. E são elas: a lei do mentalismo, da vibração, da correspondência, da atração, da ação inspirada, da transmutação, da causa e efeito, da compensação, da relatividade, da polaridade, do ritmo e do gênero. Essas são as 12 leis universais que se baseiam em princípios, inclusive em um livro chamado Kybalion, que reúne ensinamentos básicos da ordem que regem todas as coisas manifestadas.
E essas leis é atribuída ao hermetismo, que é um rótulo para designar o sistema filosófico. Já a palavra kabalion significa tradição, perfeito, e tem a mesma raiz da palavra Kabbalah, que em hebraico é recepção, nada mais do que receber. Em resumo, hermetismo é a ciência que hoje é dado o nome à química, e nos tempos remotos era a ciência hermética. E mais tarde nós vamos entender essas leis ou ciência dentro de cada negociação realizada entre pessoas, entre indivíduos. E essas leis serão realizadas não só aqui na nossa jornada e no método de ensino, mas em toda a jornada existencial. Portanto, seja muito bem-vindo, bem-vinda às leis que regem o nosso universo. O todo é mente, o universo é mental. E o princípio do mentalismo nos explica que o universo é mental. Ou seja, o universo funciona como um grande pensamento. E a mente de um ser superior que tem consciência e que pensa em tudo o que permeia o todo. E assim é tudo que existe, é o todo. Toda a criação principiou como uma ideia de uma divindade que continua a viver, mover e a ter eterna consciência. Essa primeira lei é a mais fundamental lei do universo, que destaca a interconexão de todas as coisas. Essa lei afirma que, além dos nossos sentidos, todo pensamento, ação e situação está de alguma forma conectada a tudo e a qualquer coisa. A matéria é como os neurônios de uma grande mente, em um universo consciente em que pensa. Todo conhecimento flui e reflui da nossa mente, já que estamos ligados a uma mente divinamente evolutiva que contém todo o conhecimento. Se eu pudesse resumir, tudo que nós vivenciamos em plano físico acontece antes no plano neural, ou seja, toda a realidade das nossas vidas acontece na nossa mente e se manifesta para o mundo, seja isso de forma consciente ou não, formando a realidade a partir da criação da mente. Basicamente, a lei do mentalismo é a lei da manifestação de várias versões que são padronizadas no nosso dia a dia e que é até capaz de controlar os nossos hábitos e criar paradigmas, esses que podem empoderar ou limitar. Mais à frente, não somente entenderemos melhor a lei do mentalismo, como vamos utilizá-las para padronizar comportamentos, inclusive de interações de compra, unindo estratégias que poderão ser usadas através dessa lei. Tem uma professora de psicologia da Universidade de Stanford, que ela é especialista em motivação. O nome dela é Carol S. Ducker. Ela é PhD e, ao longo de décadas de pesquisa, desenvolveu um conceito fundamental que é baseado na atitude mental com a qual nós encaramos a vida. E ela pegou tudo isso e acrescentou em um livro chamado Mindset. E no livro ela revela de forma brilhante como o sucesso pode ser alcançado pela forma como nós lidamos com os pensamentos e como nós concatenamos todas as nossas ideias em objetivos. Esse livro, ele fala que a nossa mente não é um mero traço de personalidade. E ainda há explicação de por que algumas pessoas são pessimistas e outras otimistas, e por que umas são bem-sucedidas e outras não. Ele revela relações com o trabalho, com as pessoas e como enxergamos o mundo e tudo que nos rodeia. E o mindset sempre foi um fator decisivo para que todo o nosso potencial possa ser explorado. No livro, você pode explorar ainda com muito mais ênfase. E se você tiver interesse em se aprofundar no tema de mindset, eu usei esse livro para realizar um mini curso. E através do mini curso e do livro, você vai abrir uma janela para poder mudar os seus pensamentos. Ele é um guia de estudo e aprofundamento de mindset para que você possa encarar uma nova maneira de pensar. Caso seja do seu interesse ter acesso ao mini curso junto ao livro, eu quero deixar um link aqui abaixo para que você possa acessar com desconto exclusivo. Tudo bem? É só clicar no link caso você tenha interesse. Nos vemos na próxima aula. A mente tem o poder de criar o futuro, o passado e viver o presente. Mente ir, mente il e mente
ira. Mentir, mentiu, mentira. São apenas sinônimos de como a nossa mente age ou reage ao comportamento do outro, no que o outro transmite, emite, produz na fala e principalmente no comportamento. Mentir é neutralizar a conexão com o outro, fazendo o outro não acreditar ou não se envolver naquele ato que pode ser comportamental ou dito, pronunciado, falado. Nesse caso, a outra parte que ouve, ela não dá relevância, ela deixa de dar crédito, ela vira as costas, ela não discute. Já no caso do ir, do mentir, está ligado diretamente à mesma comunicação no comportamento ou na fala. Mentir é deixar que a mente siga outro caminho sem analisar ou sem fortalecer aquele comportamento de alguém que mentiu. Você deixa de dar relevância. Agora, o passado ligado ao mentiu significa a falta de compreensão. Ou seja, o outro não compreende por que tal decisão foi tomada ou por que aquela atitude foi transmitida, aquela palavra foi pronunciada ou aquela história contada, que pode ser verbal ou situacional e que pelo outro é considerado um ato falho, um ato desagradável ou desprezível, o que gera na parte de quem recebe a informação um selo somático. Porém, nós vamos falar sobre selos somáticos um pouco mais à frente, porque agora eu quero falar do momento presente, da mente ira, que deixa o outro com um sentimento de raiva dependendo do sentimento de conexão que ele tem com o outro. A história de um garoto que era de madeira e vira humano, o Pinóquio, narra a evolução dele, né? Que sai de boneco para se tornar um humano. Essa narrativa, ela foi escrita originalmente em vários capítulos em uma série de um jornal infantil de Ferdinando Martini, um italiano, e foi publicado entre julho de 1831 a janeiro de 1983. E por falar em história de Pinóquio, a narrativa e o desenho é bem traduzido por uma das maiores empresas que gera magia na mente, que é a Walt Disney. Do ponto de vista de mentir ou mentira, existe a magia da verdade. Mas como não tem verdade absoluta e uma única verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tirando essa única verdade, nós, em condições humanas, temos 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade neutra, porque a verdade, ela é neutra. Então tem 2 partes, né? Tudo que é dito por alguém que transmite é ouvido por um observador, que já nos informa que não há verdades absolutas. A realidade, ela depende dos olhos de quem vê, ou dos ouvidos de quem ouve, percebe, significa ou ressignifica, criando assim muralhas ou abrindo horizontes. Mas afinal, o que é verdade? Ver vem de observar, e dade vem de divisão, e estar de acordo com o que é dividido. Podemos dizer que, desse ponto de vista, a verdade é neutra. Ela não tem ligação entre pontos. Já em uma outra lei que eu vou apresentar, que é a lei da polaridade, vamos descobrir que o meio dos 2 polos, a neutralidade que é a verdade, onde não há ganhador ou perdedor. Quando a gente busca a palavra verdade em seu sinônimo, ela apresenta vários significados, desde acaso ou estar de acordo, apoiar o fato ou a percepção de algo que pode ser real e de ser fiel a uma origem ou a um padrão. Usos mais antigos abrangiam a verdade como constância ou de ser sincero em seus atos, que é uma palavra ligada a caráter. Então a verdade pode significar o que é real ou possivelmente real dentro de um sistema de valores e até mesmo de crenças. E essa qualificação, ela implica dentro da mente, que é a primeira lei, né? O imaginário, que é a percepção de realidade,
que também pode ser ficção, e quando você traduz ficção, entra a magia. Questões centrais, tanto em antropologia cultural, quanto em arte, filosofia e a própria razão, têm as suas próprias verdades. E elas podem ser traduzidas, como eu disse agora há pouco sobre a Walt Disney, que gera magia. A gente pode falar do castelo. A verdade pode ser comparada como um castelo. A Disney tem um castelo que é da Cinderela, que foi inspirada em outros castelos e principalmente no castelo de Neuschwanstein, na Baviera da Alemanha, que serviu como inspiração para que Walt Disney criasse o Castelo da Cinderela no clássico do desenho animado. O Castelo da Cinderela foi concluído em julho de 1971 e foram 18 meses de construção. Ele tem 57,6 metros, são 189 pés de altura, quase o tamanho do dobro do Castelo da Bela Adormecida na Disneylândia, em uma cidade próxima a Los Angeles, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. E tem um truque óptico que faz com que o castelo ele pareça maior do que ele realmente é. E a Disney é mágica em criar contos, truques. E contos, truques, mentiras e verdades são percepções. E dentro dos caminhos perceptivos, a mente nos oferece o mundo que podemos chamar de mágicos. E por falar em magia, nós sabemos que contos não existe. Ou será que existe? A segunda lei, que daqui a pouquinho nós vamos estudar, que é a lei da vibração, explica o que é a magia. Apesar que as tendências para o ambiente de ir e vir, a empresa, o comércio, a vida, o dia a dia sempre vão encontrar maneiras de captar inteligências ligadas à mentalidade, que é a primeira lei que estamos estudando. E a paixão, que é uma energia criativa, ela é a força do trabalho humano. Para você entender um pouco melhor sobre os elementos importantes, inclusive da metodologia que está por trás do encantamento da Disney, que é ocultado para uma grande humanidade, é revelada hoje através de um livro chamado O Jeito Disney de Encantar Clientes. E nesse livro o autor apresenta os bastidores da Disney e mostra as melhores práticas e filosofias que eles usam, proporcionando o princípio do atendimento de qualidade na prática, tanto nos parques, sobre os pontos de vista do elenco, quanto em todas as organizações Disney, de acordo com os executivos da empresa que participam aí de todos os programas do Instituto Disney. Bom, para você conhecer como a Disney cria a sua magia para encantar os seus clientes todos os dias, inclusive essa magia que faz a Disney uma empresa lendária pelo fato de trabalhar a mente das pessoas. Caso você queira conhecer um pouco mais do livro, eu criei um mini curso baseado nesse livro e quero apresentar para você, com acesso, obviamente, com um grande desconto, para que você possa se informar mais e entender a magia por trás da empresa Disney, que vamos falar muito dela também aqui no decorrer das aulas do nosso curso. Caso você tenha interesse, você pode clicar aqui no link abaixo e adquirir o mini curso e o livro com desconto. Caso contrário, a gente segue por aqui na próxima aula. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. No universo, todo movimento é vibratório e o todo se manifesta com seu próprio regime de vibração. Nada fica em repouso. De galáxias a partículas subatômicas, tudo é movimento, todos os objetos, material, não material, e uma enorme estrutura molecular, que nada é rígido, e tudo isso oscila de acordo com temperaturas, energia e harmonia. A matéria jamais é passiva ou inerte, como se pode parecer a nível material, e sim ela é cheia de movimento. Tudo é energia e tudo está em constante movimento. O universo ele vibra com tamanha intensidade e possui um grau de vibração tão infinito e rápido, só que a gente não percebe, parece que está parado. A lei da vibração na física quântica significa que tudo é energia.
Cada vibração é equivalente a um sentimento. E no mundo vibracional, apenas 2 espécies de vibrações, a positiva e a negativa. E qualquer sensação faz com que você emita uma vibração, que pode ser positiva ou negativa. E nós vamos usar essa lei da vibração mais tarde para entender o comportamento humano baseado em pessoas proativas e negativas e baseado em demanda, oferta, compra e venda, porque se tratando de energia humana, existem 2 alavancas, a alavanca proativa e a reativa. A lei da vibração, ela tem a capacidade de mudar o curso de uma linha reta, uma vez que ela pode subir ou descer, ir ou retroceder. E isso altera completamente o sistema representativo, que nesse caso é o controle. O controle é representacional e ele é determinado pela lei da vibração. As 2 alavancas que moldam o comportamento humano, positivo e negativo, são comandados pela lei da vibração. Quando a gente observa o comportamento humano, a gente vê que as pessoas agem e reagem. Quando elas agem, elas são proativas. Quando elas não agem ou reagem, elas são negativas. Do lado negativo, reativo, a pessoa busca evitar a dor, que é um estado emocional que surge em resposta a uma consciência perante a um eventual perigo. E aí a pessoa dá foco no medo para fugir da dor ou evitar a dor. Já no positivo, no interesse, no desejo, a mesma lei opera de forma proativa para algo que impulsiona a pessoa, que leva ela a uma vantagem ou algo que é útil ou relevante. E aí dá isso o nome de foco no interesse ou no desejo, para aqueles que estão em busca ou em direção ao prazer. E a alavanca proativa, ela é sempre voltada à motivação, buscar fazer a diferença. E ela não busca uma aprovação para tomada de decisão, porque a alavanca proativa, ela já tem ideias bem definidas. E aí, quando a pessoa traz algo proativo, você fortalece isso usando a persuasão. Assim você mantém o controle. Quando você dá apoio ao poder de decisão no interesse que a pessoa manifesta. Por exemplo, alguém que está focado em querer algo. Você faz uma pergunta, pergunta o que ela acha daquilo, ela responde e você apoia aquela resposta quando ela é proativa. Agora, quando ela é reativa, se a alavanca dela é reativa, essa alavanca ela precisa de um empurrão para se motivar. Ela sempre deixa um vácuo e ela precisa de uma opinião. Esse vácuo é a opinião do outro para a tomada de decisão por conta do medo. E para usar o controle disso, você traz algumas pessoas que ficariam felizes por aquela decisão que ela poderá tomar. Pai, mãe, irmão, parentes, amigos. Você identifica o comportamento humano, se é alavancativa ou reativa, de acordo com a lei da vibração, e aí você toma o controle de persuasão, sempre baseado nessa lei da vibração, no medo ou no interesse do comportamento humano. E quando você sabe os interesses humanos ou os medos, você adquire o conhecimento. E aqui está a chave, o conhecimento. Quem tem o conhecimento tem o poder. E quem tem o poder tem um controle. Só que um detalhe, o controle ele precisa ser antifrágil. Porque é impossível não perdermos o controle. A lei da vibração, ela permite que o poder mude de mão. O poder muda de mão, assim como também muda o rumo. Isso acontece porque tudo que existe, conforme eu já falei e citei aqui, no movimento, nunca está parado. Nós somos emissores e receptores da segunda lei, que é a lei da vibração. Como tudo é energia e movimento, esse movimento ele vai e vem. E a ciência, ela apresenta em um nível subatômico a matéria sólida, não parada, inerte, mas em movimento. Existe um gigante campo quântico de energia ao redor da matéria, fazendo tudo vibrar. Logo, a aparente visão de que é um mundo estático dentro do físico, trazendo para o lado subatômico, científico,
você observa a energia por trás de tudo. E nesse campo quântico em que existimos, nós atraímos pessoas, coisas e fatos que estejam na mesma frequência, na mesma faixa vibratória. Aquilo que emitimos retorna na mesma frequência. Imagina que você vai no alto de uma montanha e lá você dá um grito. Esse grito, ele ecoa. O eco desse grito, ele nada mais, nada menos é do que a vibração. E o destino é a consequência direta das ações de cada um, né? E existe o caos. O objetivo é aumentar sempre a vibração, usando o pensamento positivo, que é a lei da mentalidade, sendo proativo, usando a lei da meditação, né? A lei da meditação é importante, a lei da gratidão, a lei do perdão, a lei da bondade, que são subleis da pacificação e principalmente a sublei do desapego. Todas essas subleis são regras ligadas à primeira regra ou à primeira lei, que é a mentalidade. Se você emite uma energia para o mundo, ela volta para você, talvez em forma de saúde, de paz, de prosperidade. E a lei da vibração, ela declara que tudo no universo viaja em padrão circular, em ondas, né, chamado de simática. Isso é aplicado no mundo da mente, no mundo mental. E no mundo da mente nós temos sentimentos, desejos, vontades, e nós vamos estudar isso ao longo da nossa jornada, porque tudo isso emana na segunda lei, que é a lei da frequência vibracional. Todo o universo opera segundo o mesmo princípio de energia vibracional. Quando Einstein descobriu que a matéria era energia, ele abriu a porta para uma fusão da ciência e da metafísica. Isso foi provado inclusive pelos cientistas, que uma energia jamais acaba, ela apenas se transforma. E é por sua própria natureza que a energia vai para frente ou retrocede em ondas simáticas e ela nunca está parada. A energia, ela não trabalha estagnação, ela trabalha transformação. Eu, você, tudo ao nosso redor, toda a matéria é composta por energia. Se você fizer um teste, se você olhar o seu braço, olha para o seu braço aí, ó. Você olha, parece que ele está sólido, mas são trilhões e trilhões de moléculas se movendo rapidamente em órbita de um lado para o outro em uma taxa de vibração específica. E essa taxa de vibração específica que nós temos, ela é o resultado harmonioso ou desarmonioso da nossa vida e dos nossos pensamentos. Quando está harmonioso, nós vamos aumentando a taxa vibracional. E quando está em desordem, em desarmonia, aí a gente baixa a energia e aí entra o caos. E o caos nada mais é do que o encontro de uma energia alta e outra baixa. Você pode talvez estar vibrando positivo e alguém negativo, ou vice-versa. E aí, para combater o caos, é a antifragilidade. O que é a antifragilidade? O neologismo, que inclusive foi proposto por um pesquisador libanês, não sei se você o conhece, é o Nassim Nicholas Taleb. Inclusive ele tem um livro chamado Antifrágil. Ele comenta que antifrágil é o oposto a ser frágil, estar além da resiliência ou da robustez. Existe uma diferença entre antifragilidade e resiliência. O resiliente, ele resiste ao choque, só que ao longo do tempo ele permanece o mesmo. Mas o antifrágil, além de resistir ao choque, ele se torna melhor, ele se aperfeiçoa. E essa propriedade que está por trás do aperfeiçoamento é o que vai fazer com que haja mudança ao longo do tempo, tanto dentro da segunda lei, que é a lei da vibração, quanto a primeira, que é a lei das ideias, dentro da existência da memória. No livro Antifrágil, com toda certeza é um excelente livro, eu gostaria de deixar como recomendação de leitura, conforme eu expliquei, e o livro vai trazer um panorama mais abrangente sobre a antifragilidade, porque o frágil, ele não aprecia a aleatoriedade, e é natural que algo frágil quebre ou morra com facilidade ao menor estresse sofrido. Eu posso inclusive citar como exemplo um copo de vidro. Imagina que você está com um copo nas mãos e ele cai.
No caso do robusto, ele é até resiliente, ele é capaz de suportar a adversidade sem perder a sua originalidade, mas ele não consegue evoluir com aleatoriedade, como por exemplo um mineral e até uma rocha. E no livro Antifrágil, lendo ele, você aprende a ir além da fragilidade, você aprende a superar principalmente a robustez. Já o antifrágil, ele aprecia tanto a aleatoriedade como ele depende dela para sobreviver e ficar mais forte à medida que o caos aumenta, porque ele cresce na lei da vibração. O caos, ele é gerado entre o positivo e o negativo, entre o atrito entre ambos, já que tudo é movimento. À medida que você tem o primeiro contato com o livro, o conceito antifrágil até parece um pouco abstrato. Você até pergunta como que algo vai crescer no caos, no estresse, na desordem. E o livro está aqui para responder esse questionamento. Imagina, por exemplo, o corpo humano que precisa de exercícios físicos para o desenvolvimento do músculo. À medida que você não se exercita, o músculo tende a atrofiar, estagnar, né? Se a gente não faz uso dele. E é a mesma coisa com relação a tudo diante da segunda lei, que é a lei da vibração. Nada é estático. Caso você queira se aprofundar em antifragilidade, baseado no livro Antifrágil, eu criei um minicurso e eu quero apresentar o minicurso junto ao livro para que você possa se aprofundar mais no tema. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo para que você possa conferir a oferta, ok? Beijo no seu coração, falamos no próximo encontro, no próximo vídeo. Até já! O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Significa que o que está em cima, o consciente, é como o que está embaixo, o subconsciente. E o que está dentro, as emoções geradas pela ideia proposta no subconsciente, é como o que está fora, resultando no mundo físico, gerado pelo universo com base nas emoções e vibrações geradas pelo seu corpo, seguindo o seu subconsciente. A perspectiva ela vai mudar de acordo com o referencial. A perspectiva da Terra nos impede de ver outros domínios acima ou abaixo de nós. A nossa atenção está tão concentrada no microcosmo que a gente não percebe o imenso macrocosmo à nossa volta. O princípio da correspondência nos diz que o que é verdadeiro no macrocosmo também é verdadeiro no micro e vice-versa. Essa lei chamada de correspondência estabelece que os princípios ou as leis da física experimentam no mundo físico. Energia, luz, ar, onda de rádio, vibração, movimento, tudo isso tem os seus princípios correspondentes no etérico ou no universo. Assim como acima, assim abaixo. Em resumo, a lei da correspondência afirma que o que fazemos em um nível micro também acontece no macro. Por isso que mesmo os menores atos influenciam o nosso comportamento como um todo. Ao fazer qualquer coisa, também fazemos tudo. E se você negligencia talvez uma área da sua vida, é provável que isso afete todo o restante. E uma explicação bem simples e facilitada para que possamos entender essa lei seria como se olhar no espelho. Até peço gentilmente, se você tiver um espelho, pega um espelho aí agora, olhe para ele nesse momento. O espelho é a mais pura evidência da lei da correspondência. Um dia, quando os funcionários de uma determinada empresa chegaram para trabalhar, eles encontraram um enorme cartaz na portaria dizendo: faleceu ontem a pessoa que impedia o seu crescimento aqui dentro da empresa. E dizia: você está convidado para o velório que vai acontecer na quadra de esporte da fábrica. No início, todo mundo se entristeceu com a morte de alguém e ao mesmo tempo bateu uma curiosidade, né? Quem foi afinal a pessoa que morreu e que estava bloqueando o meu crescimento? E a agitação na quadra era tão grande que até os seguranças foram lá para poder organizar a fila dos funcionários do suposto velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a expectativa aumentava para saber quem é que estava ali atrapalhando afinal o progresso, alguns pensavam. E outros até comentavam: ainda bem que o infeliz morreu. E um a um os funcionários
iam passando e se aproximando do caixão. À medida que eles olhavam quem estava lá dentro, quando ele olhava, né, a pessoa mantinha-se em silêncio e saía de fininho, como se estivesse sendo atingida no fundo da alma. E o porquê disso tudo? Porque quem estava no caixão não era uma pessoa, era um espelho. E essa é a mais pura posição ou posicionamento de alguém que pode impedir o seu crescimento, uma vez que você entende as leis. Você é a única pessoa que pode tanto fazer a revolução que você tem buscado, quanto se prejudicar para que a revolução não aconteça. Você é a única pessoa que pode te prejudicar ou te ajudar. A tua vida não vai mudar quando a vida do outro vai mudar. E o outro pode até ter uma vibração negativa, né? Vibrando na segunda lei. Mas na lei da correspondência, você vai ter o retorno daquilo que você responde. E a vida vai te corresponder. Ou seja, a sua vida, ela muda quando você muda. Essa é a lei da correspondência. Bom, nos vemos na próxima aula. Sem dúvida a mais conhecida das leis, a lei da atração. Dizem que semelhante atrai semelhante e que obtemos aquilo no qual nos concentramos. Além disso, temos a acreditar que o que estamos à procura é possível se obter. Bem semelhante à lei da vibração, mas com um único diferencial. Aprender a vibrar em um nível que atrai aquilo que procuramos é diferente de apenas vibrar. Por exemplo, se nós procuramos amor, mas se nós não vibramos amor, estamos enviando apenas uma mensagem sobre prioridades. Se nós repetimos uma afirmação, mas nós não acreditamos de verdade, se torna inútil. Quando nós de fato concentramos no que queremos versus ao que nós não queremos, isso aparece para a vida. E a lei da atração, ela vem como um dilema disso, né? Inclusive, em 2006 foi lançado pela empresa Time Productions um filme chamado The Secret, O Segredo. Ele foi dirigido por Drew Elliott e teve um sucesso mundial. Inclusive foi gerado um livro anônimo que se tornou best-seller, de Rhonda Brown. Na visão do filme, a lei da atração sempre está agindo a todo momento, como todas as leis naturais universais. E é uma lei que explica o porquê que tudo acontece ao nosso redor. O filme, ele diz que as nossas emoções são produtos dos nossos pensamentos, e isso produzem os acontecimentos do dia a dia, gerando emoções que podem ser boas ou ruins. E para que haja bons acontecimentos na vida, precisamos produzir essa frequência, essa energia. E às vezes acontecem más coisas porque nós produzimos isso também. E o documentário defende que é necessário ter o cuidado com aquilo que pensa para que não aconteça o que nós não queremos. E no documentário, inclusive, é citado um exemplo de quando a gente acorda de mau humor, várias outras coisas ruins acabam acontecendo ao longo do dia, porque o pensamento de estresse, mal-humorado, vai atraindo aquilo e mantendo uma vibração negativa ao longo do dia. E basta uma mera mudança no temperamento para que as coisas voltem a ser boas e você vai atraindo coisas boas. O lema do documentário é: você atrai aquilo que transmite. E claro, eu criei um mini curso sobre a lei da atração e eu quero disponibilizar o mini curso com o documentário e também com o livro, e quero entregar para você, caso você tenha interesse, deixar aqui abaixo, caso seja do seu interesse se aprofundar mais sobre a lei da atração. Se você quer entender mais sobre ela, tanto o mini curso quanto o documentário e o livro vai, claro, agregar muito no seu conhecimento. E se for, claro, da sua vontade, o link vai ficar disponível aqui abaixo, ok? Nos vemos na próxima aula. Intimamente relacionada à lei da atração, a lei da ação inspirada trata de tomar medidas reais para convidar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Frequentemente a inspiração ela vem de dentro e a ação inspirada é um impulso interno, mas nem sempre há um plano de ação. Praticar essa lei significa desacelerar, ficar em silêncio, para que você tenha uma orientação interna.
quando deixamos de lado a nossa necessidade de organizar, de controlar tudo, isso acaba acontecendo. A gente acaba estando abertos a possibilidades, abrindo espaço para novas maneiras de atingir objetivos. Para nós, essa lei precisa ser aplicada para que as coisas se manifestem no plano material. E para isso é necessário nos empenharmos em ações que apoiem os pensamentos, as emoções e as palavras. Para ajudar não somente a mentalizar, mas colocar a ação em prática, eu quero deixar um convite aqui especial. Eu criei um mini curso chamado A Lei da Ação Inspirada. Inclusive eu fiz ele com base em um livro chamado Poder da Ação, do Paulo Vieira. E esse livro ensina você a acordar para os objetivos que você quer conquistar. Às vezes você olha no espelho, você não se gosta de você, não se vê bem, né? Você se vê alguém frustrado, você às vezes quer alavancar algumas coisas e se sente desconectado do mundo. E se você acha que são situações normais, não são. Não é porque isso acontece com várias pessoas, não quer dizer que a vida precisa ou deva ser assim. Porque pode ser até comum para a humanidade, mas não pode ser normal para você. E inclusive no livro O Poder da Ação é ensinado que você consegue quebrar esse círculo vicioso e é apresentado um método muito legal que inclusive impactou várias pessoas ao longo da jornada profissional dele e que foi a chave para muitos resultados, inclusive que eu tive de ação até para gravar esse curso. E no decorrer das páginas do livro O Poder da Ação existe uma bússola que é entregue, que serve de guia para você assumir um compromisso com a ação e com a mudança. E se você quiser se preparar, aproveitar os desafios e ter a ação conectada, quero que você pare o que você está fazendo, que às vezes você fala assim, puxa, é um pitch atrás do outro, uma oferta atrás do outro, não são opções. É uma opção, você reescrever o seu futuro depende de ações. E para que você tenha essas ações, para que você se aprofunde naquilo que eu estou trazendo aqui, e claro, se é do teu interesse, se faz sentido para você, você adquire. E eu vou deixar aqui para você esse mini curso com o livro. Para mim, eu tenho certeza que para você vai valer a pena. Vale a pena você se aprofundar em cada lei que eu apresento aqui. Por isso, dentro de cada lei eu trago aí algo a mais que possa trazer um conhecimento mais amplificado para você. Então, se fizer sentido, o link está aqui abaixo. Clica, vai lá, tem desconto. E é claro, nos vemos na próxima aula. Essa lei ela afirma que no nível energético tudo no universo está em flutuação ou em ação. Cada ação é precedida por um pensamento em que os próprios pensamentos têm o poder de eventualmente se manifestar na nossa realidade física. Você já esteve perto de uma pessoa negativa e sentiu que o seu positivismo vai se esgotando? Esse é um bom exemplo, mas também pode funcionar ao contrário. Frequências mais altas transmutam as mais baixas quando aplicadas com intenção. Sabendo disso, precisamos ativamente levar a nossa energia ao nosso redor, através de pensamentos e ações. Todos nós temos dentro de nós condições de mudarmos as nossas vidas. Vibrações mais elevadas, elas consomem e transformam as mais baixas. Ou seja, cada um de nós podemos mudar a energia das nossas vidas através das leis universais, aplicando as leis para que haja mudança. Em resumo, transmutar é fazer com que algo ou alguém fique diferente, ir de um ponto ao outro, mudar a circunstância, como se fosse uma ponte, né? Transformar-se. A tristeza se transmutou em felicidade ou felicidade em tristeza. E aqui entra também a base da venda, onde você faz a venda transmutando o cliente, né? A transmutação é a concretização da compra. E o cliente tem a sensação de que após a compra ele se sente transmutado, transformado. Toda venda ela vai operar a partir da lei da transmutação. Mas de onde vem a energia que permeia tudo, que gera a transmutação? Vem da soma de duas leis. A sexta lei, a lei da transmutação, ela é a soma de duas leis. A nona lei, que é a lei da relatividade, e
a lei do movimento, que é a segunda lei, a lei da vibração. Ou seja, essas duas leis, né, tempo e movimento, geram a transmutação. E transmutar é um movimento em atividade. E movimento, como nós já vimos aqui, é frequência, é energia, é movimento, é repetição. E frequentar ou repetir em intervalos de tempos constantes é simática, gera ondas. Um exemplo é quando você liga um rádio ou assiste a própria televisão. Nem se percebe, mas os sinais, né, ele vai chegar através de uma frequência. Esse é um exemplo claro de que frequência está associado à sintonia, que também está dentro da segunda lei, que é a lei da vibração. Neste caso, a frequência é correspondente a um número de ocorrências ou recorrência de um evento em um espaço-tempo, predefinido hoje em segundos, minutos, dias e horas, ou horas e dias. Uma unidade muito comum de medida para frequência é a RPM, ou a rotação por minuto. Um objeto que executa um movimento a cada 60 RPMs, ele completa 60 rotações a cada minuto. Um exemplo do uso de frequência na física é o estudo da simática, o estudo das ondas, ou seja, a quantidade de oscilações ou ondas executada em um determinado intervalo de tempo. Isso define a frequência. E a gente mede isso através de Hertz. Um objeto que executa movimento circular com frequência de 60 Hz, por exemplo, ele completa 60 rotações a cada segundo. Nós vamos aprender mais sobre simática mais à frente. O que nós podemos entender é que a recorrência, ela é a matemática na prática. Frequência ou recorrência tem uma certa diferença aí, que é a matemática. A matemática exata, ela permite definir a sequência ou contar as operações. Melhor dizendo, o cálculo de quantas vezes a frequência pode ocorrer. Em uma tradução melhor, a frequência pode ser programada pela recorrência. Ficou confuso, né? Eu vou explicar. Aqui está a grande chave da venda em escala, em larga escala. Construir algo que tenha frequência ou recorrência. E esse é o nosso foco aqui através desse treinamento. Gerar na tua empresa ou em você um hábito para que você possa gerar hábitos comportamentais ou o hábito de recorrência, de frequência, fazendo com que o cliente compre mais vezes. E tem uma estratégia para isso, tem uma matemática por trás. E é ela que você vai aprender aqui comigo. E o mais interessante é que pode ser programado na mente do cliente quantas vezes você quer que ele compre de você. Como que você gera o hábito de compra? Através da estratégia aplicada que vai ser apresentada aqui. E para isso precisa primeiro mudar o teu comportamento, principalmente com relação à venda, né? Quanto mais você ama, mais você vende. E a estratégia é a simática. A simática, ela precisa ser usada. E a simática nada mais é do que uma onda de eventos, uma cadeia de eventos, fazendo com que as pessoas frequentem aquele ambiente onde vai ter o evento, para que o negócio possa ter lucro, né? E tem um segredo, tem um jogo por trás do jogo. Uma empresa que usa isso frequentemente, tem resultados astronômicos de vendas, é a Apple. E quem não conhece a Apple, né? A Apple, ela usa as leis universais com muita precisão. E tanto é fato que os consumidores são tomados pelo espírito de religare, que é o espírito da religião. Tem um vídeo na internet em que os pesquisadores estudaram a Apple e eles perceberam que as mesmas áreas do cérebro que são ativadas durante experiências religiosas intensas, os neurologistas perceberam com uma tecnologia de imagem por ressonância magnética, descobriram que os fãs da Apple, eles pudessem imaginar, ver o produto, ver a marca e nessa medição o que acontecia na mente. Olha que interessante,
As mesmas partes do cérebro que eram ativadas em fiéis religiosos no momento de culto são as mesmas partes ativadas na mente dos fãs da marca Apple diante do produto e da logomarca da empresa. Olha que interessante. Se você já viu algum lançamento da Apple, você pode perceber que existe um furor meio que evangélico e você entende agora o porquê. E para transformar o teu negócio, satisfazer os seus clientes e implementar crescimento da mesma forma que a Apple, basta seguir a receita da Simática que eu vou apresentar aqui no treinamento. E a Simática que faz com que as lojas da Apple possam render muito dinheiro. E, entretanto, no centro do sucesso da Apple e a enorme lealdade dos seus consumidores não estão apenas os produtos, que são sensacionais, mas também treinamento de equipe. E aqui está um dos segredos: treinamento. E é claro, se você está aqui, você está sendo treinado também. E eu quero fazer um convite. Existe um livro chamado A Experiência Apple. Eu li esse livro, ele é de um grande autor, o Carmine Gallo, e ele detalha os princípios e as práticas por trás do comprometimento dos consumidores. Inclusive, o livro explica como que uma marca como a Apple alcança marcas impressionantes por meio do padrão de qualidade dos serviços. Tem um processo aí por trás. E eu criei um mini curso baseado no livro. E eu quero convidar você para participar dessa experiência que eu criei baseado no livro e na Simática, caso, claro, seja do seu interesse. Através do mini curso, você vai se aprofundar na Simática e nas estratégias utilizadas pela Apple. Para participar e receber um desconto para ter acesso ao mini curso, é só clicar no link que está aqui abaixo do vídeo. É isso, nos vemos na próxima aula. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Nada acontece por acaso, até porque não existe o acaso. E já que o acaso é simplesmente um fenômeno existente do qual nós não conhecemos a origem, ou seja, nós não reconhecemos nele a lei a qual se aplica. Esse princípio é um dos mais polêmicos pela ciência, porque implica o fato de sermos responsáveis por todos os nossos atos. Entretanto, esse princípio ele é aceito por todas as filosofias de pensamento desde a antiguidade. Também é conhecido como karma, ou a ciência da energia latente no ser humano. Ser humano. A parte do ser é energia, e essa energia é a força de maior intensidade. Às vezes de menor intensidade também, chegando até intensidade zero. Por isso que ser participativo, ético, solidário, optativo, decisivo, um ser de energia alta, intensa e de grande valor, não sendo um ser corrupto, egoísta, inoptativo, indeciso, um ser de energia baixa, E tem seres sofríveis, doentes, de energia rasa, E tem aqueles seres de energia igual a zero. Um ser, por exemplo, que faz o mal, vive para o mal, venera o mal, participa para o mal, inclusive vem do pensamento, ludibria a vontade alheia em benefício próprio. E essa energia de intensidade sofrível passa. Agora, quando você é um ser benevolente, que venera o bem, faz o bem, inclusive sem olhar a quem, e tem pensamentos voltados para a prática do bem, você consegue abafar a energia do mal. E há uma guerra dessas duas energias, E um esquema para entender as elipses de energia está ligado à primeira e à segunda lei, A primeira do mentalismo e a segunda que é a da vibração. E esse choque de energias positivas e negativas, ele faz com que todos nós, seres humanos, entramos em uma elipse, porque tanto positivo quanto negativo têm ordens iguais. E essa lei da causa e efeito ela é bastante clara e apresenta fatos que, de fato, nada acontece por acaso ou fora das leis universais. Tudo que você pensa, fala ou faz volta de encontro a você. Cada ação, cada pensamento, cada palavra enviada para o universo gera
as ondas eletromagnéticas, a simática, fazendo com que isso se torne realidade. Toda ação tem uma consequência e, obviamente, colhemos o que semeamos, né? E o conjunto de ações geram consequências. E na física é chamado da lei da causa e efeito, que diz que para toda ação tem a reação. E essa lei anuncia que o universo nos dá a oportunidade de sermos construtores dos nossos destinos. E é preciso apenas saber plantar aquilo que nós queremos colher. Aqui entra em cena o leme, porque toda a energia envolta da matéria tem por trás uma matemática. E se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E com atenção no agora, a gente passa a selecionar os pensamentos, né? Impedindo que pensamentos negativos gerem sentimentos ruins e palavras e ações que desencadeiam resultados indesejáveis. Por isso que é importante ter a atenção plena. A atenção plena é o caminho mais seguro para que a lei da causa e efeito trabalhe a nosso favor. Cada evento, cada pensamento, cada ação traz uma consequência. E como a colheita é obrigatória, é importante entender principalmente qual é o seu plantio. Por exemplo, se você tomar atitudes desnecessárias, você vai ter um resultado desnecessário, porque você causou essa desestabilização, porque o ciclo ele continua e permaneia. Dessa maneira, tudo que nós fazemos negativo volta cedo ou tarde. Existe uma ignorância espiritual, né? Longe de religiosidade. A alma é o nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira identidade, o nosso ser interior, que precisa de autoconhecimento. E isso é legal, né? Porque é isso que você está fazendo aqui, buscando ele e aprendendo e tendo suas realizações, porque existem emoções universais e emoções tanto positivas quanto negativas. Toma nota, por favor. Gratidão, simpatia, prazer, esperança, nostalgia, perdão, euforia, compaixão, razão, aceitação, disposição, predisposição, coragem, neutralidade, surpresa, satisfação, felicidade, afeição, êxtase, empatia, discernimento e várias outras, né? Mas essas são as básicas, né? Existem as primárias e secundárias. Existem as negativas também, né? Confusão, desrespeito, ansiedade, depressão, dúvida, inveja, reclamação, rejeição, constrangimento, frustração, culpa, ódio, pesar, horror, hostilidade, humilhação, solidão, mágoa, desejo, traição. Tudo isso são energias de forças que representam o lado negativo. E existem escolhas. Você pode tanto trazer um sentimento de força maior, positivo, ou diminuir o sentimento de força para negatividade. Esse poder todos nós seres humanos temos. Eu quero colocar na tela um quadro. E esse quadro ele representa todas elas, né? E aí, no quadro você vai ver as emoções primárias, aquelas que nascem conosco, que já faz parte inerente ao ser humano, e as secundárias, que são as que são desenvolvidas ao longo da jornada. Isso aqui é muito importante, porque lá na frente nós vamos fazer alguns exercícios de sentimentos baseados em pensamentos para implantar sentimento no outro e com isso gerar no outro aquilo que você quer. Os sentimentos primários são aqueles que nascem, são 8 que nascem com o ser humano. Medo, dor e repulsa, né? Amor, alegria, paz e iluminação são as positivas. E tem um equilíbrio, né? São 4 negativos e 4 positivas que nascem com o ser humano, totalizando 8 sentimentos nascentes, primários. E os secundários, que são desenvolvidos ao longo da jornada de vida, eles são sentimentos chamados amarras e desamarras. As amarras são sentimentos que impedem o sucesso, geram intolerância, cobiça, ciúmes, desconfiança, egoísmo, vaidade, tendência de colher o que não se plantou, desejar o que é dos outros. E aí, os contrários a isso, né? Se fazer presente, clareza, entusiasmo, autoconfiança, autocontrole, concentração, cooperação, são elementos fundamentais, né? Porque na vibração
tem aí, né, o positivo e o negativo. E principalmente, né, quando se fala em leme, as leis, né, a lei, a energia, a matéria e a mecânica por trás de tudo isso, que é a matemática exata, existem ferramentas. E uma ferramenta de combate aos sentimentos negativos, eu quero que você tome nota, eu vou falar de 3. E esses 3 são fundamentais para você manter a energia. O primeiro é o controle da excitação. Como que você pratica o controle? Com mindfulness, né? Respiração e meditação. A segunda ferramenta importante é o controle do diálogo interno, a comunicação intrapessoal. Nós vamos trabalhar ela ao longo da jornada e vai ser importante ao longo do treinamento. E o terceiro fator, uma terceira ferramenta importante, é a simulação mental, ou seja, sonhar, planejar e ter visões, né? Os sonhos lúcidos, vívidos, para que você alimente a energia mental, trabalhando a primeira lei, que é a lei do mentalismo, porque isso está ligado ao seu poder. Por exemplo, as frequências, elas são medidas em hertz, em pulsações, né? Em cinética, em energia. Se você tem, por exemplo, uma repulsa, né? Que é 170 hertz, e alguém continua ali lhe oportunando, né? Você, aquela pessoa que gerou a repulsa, continua fazendo aquilo, você desce de repulsa para ira, você sai de 170 para 160 Hz. E se a pessoa continua insistindo naquilo, você fica com raiva. E aí sai de 160 para 150, olha a queda. E se ali a pessoa está insistindo, sai de 150 para 140, o ódio, né? E aí a pessoa vai insistindo, você cai para mágoa em 130 Hz. Olha como que uma energia alimenta o outro, né? Repulsa, ira, ódio, mágoa, são dores que geram isso, né? Então 3 dores. Dor, abandono, rejeição, não tem mais. Tem traição e tem humilhação também, né? 5. Tudo isso gera uma reação, inclusive no corpo. Mais à frente nós vamos estudar sobre isso. Quando você trabalha esses sentimentos negativamente, há ali uma provável doença e uma futura morte. E o contrário também se faz efeito. Alimentar os sentimentos positivamente. Se você está ali, por exemplo, vibrando em 500 Hz, que é a lei do amor e da venda, estando com quem você gosta, fazendo o que você gosta, você passa a ter alegria e você sai de 500 para 540 Hz. Você aumenta fazendo o que você gosta e aí você passa a realizar os próprios sonhos subindo, né? Passando a 600 Hz e estando em paz, você começa a ajudar os outros a ajudar a eles realizarem, né? Você passa a ser o estado de iluminação, que é 700 Hz. Olha que maravilha isso, né? E são 3 situações também que podem aumentar grandiosamente essa carga energética. Receber dinheiro é uma delas, receber um cargo elevado, que é poder, e também fazer sexo. Por incrível que pareça, a energia do sexo está ligada a uma boa energia e nós vamos estudá-la daqui a pouquinho no final das leis. Bom, existe um livro chamado A Linguagem das Emoções. Para que você possa se aprofundar na questão dos sentimentos, eu preparei um minicurso baseado na série Engane-me se puder, né? Lie to me em inglês. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link de acesso a esse minicurso junto do livro A Linguagem das Emoções. E vai ser importante você ter acesso a esse conteúdo. Você vai ver o livro, né? E você vai perceber no livro que fala que por trás de cada sentimento e emoção tem um comportamento e que o corpo, ele transmite 80% da informação. E o livro também fala sobre como controlar as emoções. E não é algo que se aprende da noite para o dia, né? Para a maioria é um conhecimento pessoal que se adquire com maturidade. O livro pretende mostrar formas de como compreender melhor os sentimentos e como transformar os circuitos da simática que cada um de nós emanamos, né? E como usar isso sobre a nossa própria vida. E melhor ainda, você vai poder também identificar os sinais negativos dos outros. Não se trata simplesmente de descobrir se alguém está mentindo ou falando verdade, até porque já aprendemos sobre o que é mentira ou verdade, né? Mas como que a pessoa tenta trabalhar uma informação agindo por impulso, por medo, por inveja e até mesmo por maldade, né? E tanto o curso quanto o livro vai explorar muito bem isso. E
mais uma vez, eu quero convidar você para acessar e receber o acesso a essas possibilidades, tá ok? É só clicar aqui embaixo do vídeo, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima aula. A lei da compensação está intimamente ligada à lei da atração e também da correspondência. Colhemos o que plantamos é o principal mote dessa lei, que afirma que todos os esforços geram resultados, positivos ou negativos. Por isso que é sempre importante contribuir para os objetivos que atraia ou compense a positividade, porque a lei da compensação é uma chama interna que pode ser traduzida como esperança também, né? A falta de uma compreensão exata sobre a lei da compensação pode levar muitas pessoas a desanimarem ao longo da jornada, desistirem de continuar. Só que essa lei não é aplicada sozinha, ela vem junto à relatividade. Por isso que às vezes nós fazemos e não vemos resultado, porque tudo é relativo. Aquilo que você oferece com dádiva, você acaba por receber mais. Aquilo que você faz para os outros sem a intenção de aguardar receber. E pode ser dotado de retornar, mas se não retorna, a lei da compensação tranquiliza, porque quanto mais você oferece, mais você recebe de retorno. A grande questão é o tempo, né? A lei da relatividade. E aqui é muito importante entendermos que a compensação é bem semelhante à lei da causa e efeito, só que aqui você recebe a aplicada bênção e abundância, que juntas são fornecidas através dos efeitos visíveis das ações sem esperar por resposta. Isso é muito importante entender e faz toda a diferença, né? A questão de vivenciar essa energia que vem em forma de um resultado não esperado. É importante entender que a energia flui assim. Quando você gera prosperidade na vida do outro, você atrai aquilo inconscientemente. Aí entra o subconsciente, né? E não importa o tamanho dos sonhos, porque o universo não enxerga limites. Aquilo que você sonhou pode tão cedo não se realizar, independente de ser algo pequeno ou grande, mas vai realizar. E atualmente escolher o que se quer de verdade, né, no ponto de vista, né, não em verdade absoluta, não se distrair, porque o mundo está te iludindo o tempo todo e às vezes diferenciar as ideias e desejos originais é o que faz a lei da compensação funcionar. A partir de uma boa reflexão sobre o seu Ikigai, de fato quem você é e aonde você quer chegar e principalmente o processo, né? Como você vai chegar. O processo é importante para que de fato a lei da compensação possa agir e alcançar você. Se você observar, a cada lei eu deixo nela uma oportunidade de aprofundamento e de conhecimento daquilo que no meu ponto de vista pode ser o pontapé inicial do que eu apresento aqui, né? Ajudando você no seu desenvolvimento, né? E eu quero te fazer um outro convite para você manter o seu foco, inclusive nos minicursos que eu apresento, porque esses minicursos, eles são conjuntos daquilo que eu tenho trago. E eu quero trazer uma obra apresentada por Napoleão Hill e o resultado de mais de 20 anos de pesquisa que ele teve na busca por atributos de sucesso que diferenciam as pessoas, né? Ou que diferenciavam na época em que ele lançou o livro. E apesar de ser um livro lançado em 1908, até hoje a Lei do Triunfo é uma obra que transcende os limites do tempo na lei da relatividade. Até porque no mundo de hoje digital, globalizado e acelerado, se faz necessário para a obtenção de sucesso e obtenção de vitória, principalmente sucesso profissional, conhecer os preciosos ensinamentos que são apresentados neste livro. E ele relata numa linguagem bem clara e profunda as 16 leis na prática e o que elas podem fazer. Esse é um dos livros mais lidos no mundo inteiro, inclusive adotado por grandes empresas como o guia de autorrealização profissional e que também é o meu guia. As 16 lições práticas que é apresentado é um clássico atemporal, ou seja, vence inclusive a lei do tempo. Isso é muito legal. E ele conta, né, o autor, como que ele foi financiado na época por Andrew Carnegie, que na época
que ele era jovem, com 25 anos de idade, teve o desafio de investigar a carreira de vários homens de sucesso e detectar o que havia de especial, se existia de fato essa gênese do sucesso, né? Ou se existia uma lei que permitisse com que esses indivíduos pudessem vencer na vida. Em 20 anos, 2 décadas, ele ouviu mais de 2.000 pessoas, mais de 500 milionários mais importantes daquela época. E ele pesquisou a vida de grandes inventores e pioneiros como Thomas Edison, Graham Bell, Roosevelt, Henry Ford, Rockefeller, George Washington, e o resultado foi esse livro com as 16 lições práticas para o sucesso. E eu leio esse livro, é de minha cabeceira, e baseado nas leis, eu criei um mini curso apresentados no livro, né? Eu quero deixar aqui abaixo um link, obviamente com desconto especial, para você não perder a oportunidade e de fato se aprofundar não somente aqui no curso, mas no mini curso através das leis apresentadas no livro, através das leis do triunfo e das leis universais, unindo isso para que haja sucesso e prosperidade no seu dia a dia. É isso. Vai lá, clica no link, adquira e depois corre que eu te aguardo na próxima aula. Essa lei foi descoberta através da filosofia e da ciência, através da progressão, que entende que 2 diferenciais oferecem visões plausíveis, ainda que diferentes, de um mesmo efeito. A humanidade sempre comprou a ideia de um mundo perfeito. Mas o que é perfeição? Perfeição nada mais é do que o mais alto nível em uma escala de valores. E os valores nada mais são do que a classificação apreciativa dos resultados obtivos. Porém, aqui entra a lei da relatividade. Por quê? Os valores são relativos. E o que nós chamamos de mapa mental, aquilo que está na mente do indivíduo, nada mais é do que a formação ou formatação de uma ideia a partir do que percebemos e recebemos através dos filtros mentais. E os filtros mentais são o sinestésico, que nos faz sentir, os intuitivos, que nos faz perceber, os auditivos, que nos faz ouvir, e os visual, que nos faz ver. Então, o sistema auditivo trata da experiência de nos fazer ouvir sons, barulhos, palavras. O visual, a experiência de ver figuras. Aí tem geometria, matemática, inclusive formas através de imagem e gestalt, que nós vamos aprender mais à frente. E nós temos também o tato, as sensações, as emoções, e um quarto sistema que nós vamos aprofundar e trabalhar ele poderosamente, que é chamado de sistema digital, que é o intuitivo. Nele mora o ponto de ataque, ele é a porta de abertura da oportunidade da venda. Por quê? Esse canal, ele representa a junção de todos os canais. Para que a gente possa vender em larga escala, é necessário trabalhar a sinestesia, visual e auditivo. De acordo com a nossa percepção, falando aqui da lei da relatividade do tempo, uma delas tem uma experiência de vida diferente. Uma pessoa, de vida diferente da outra, percepções diferentes e mapas mentais diferentes de um mesmo ponto. E a partir disso não há verdade absoluta, e sim o mapa de realidade, que é a representação interna que é armazenada mentalmente diante dos acontecimentos ou dos fatos. Pelo fato das pessoas serem diferentes, cada uma vai se comportar de maneira diferente diante de um mesmo acontecimento. Certamente você já ouviu falar da brincadeira do copo que é preenchido com água pela metade. Algumas pessoas vão falar que o copo está meio cheio, outras vão dizer que o copo está meio vazio. Obviamente que por meio do pressuposto de que o mapa não é o território, nós vamos entender que grande parte da falta de resultado de vendas vem da comunicação, ou da falta dela, por assim dizer. Às vezes usamos o nosso mapa de realidade sem enxergar o mapa de realidade do outro. E quando a gente entende isso, as lacunas se fecham e as estratégias de venda
melhora. E aí a ação de marketing passa a fazer mais sentido na cabeça do receptor. Por quê? Os filtros, eles são gerados através de vivências, histórias e experiências e é armazenado na memória de longo prazo. E nós vamos estudar um pouco mais à frente sobre isso, memória de curto, médio e longo prazo. Porém, tudo o que nós sentimos são armazenados nessas caixas, né, de curto, médio e longo prazo, que é presente, passado e futuro. E eu quero ressaltar aqui, já falei sobre isso, de acordo com o átomo, né, de acordo pela física, há repletos vazios avaliados no modelo subatômico, né? Grande parte da realidade que experimentamos através dos 5 sentidos é simplesmente vazia, mas o nosso cérebro, ao interagir com a percepção de realidade, ele não percebe isso. Para o cérebro, o vazio não existe. E aí entra o sentimento, e por meio dos sentimentos, das experiências e principalmente das crenças que criamos a realidade externa. E dessa forma, geramos a experiência usando os sentidos ao nosso favor. Mais para frente, nós vamos aprender a gerar experiência no outro, principalmente experiência de compra e venda e de frequência e de simática, fazendo ele voltar e comprar, não ele, um indivíduo, mas uma multidão. Nós vamos entender muito melhor sobre isso nas próximas aulas. Mas a lei da relatividade é uma teoria de métrica de gravitação. Em seu seno estão as equações que descrevem as relações entre a geometria de uma variedade de causas e efeitos, né? E tem uma situação aqui que é muito importante entender. A relatividade, ela representa o espaço e tempo juntos, a energia e o momento contido no tempo. Essa lei, ela sugere que temos tendência de comparação. Então comparamos as coisas. Só que tudo é neutro, né? Não existe uma realidade absoluta, e sim uma realidade subjetiva. O relativismo está em tudo. E no final, o que damos de significado é a percepção ou perspectiva. Aplicar essa lei nos ajuda a entender vários momentos e várias circunstâncias de vida, né? De fatos. A ideia é percebemos como o outro percebe. E como que nós fazemos isso? Você vai aprender aqui, inclusive, a ler pensamentos. Quer aprender a ler pensamentos? Então, seja bem-vindo à nossa jornada. Ao longo do percurso acontecem contrastes. E os contrastes geram fortalecimento, inclusive interior. Por isso que é importante considerar cada um dos tropeços, contrastes e desafios que são chamados de problemas, porque além deles você se mantém conectado. E quando você tem essa percepção aguçada, você tem energia elevada, você chega ali a 700 Hz, né? Conforme eu falei, você eleva a tua energia e com a energia elevada você consegue entender todos os pontos de vista existentes, todas as percepções. Dentro da relatividade sempre vão haver pessoas em melhor e em pior situação. E mesmo assim tudo vai ser relativo. Um bom exemplo de relatividade que eu posso apresentar são os pitches de vendas que eu estou apresentando no final de cada aula, os minicursos. Algumas pessoas vão ver, entender e ter a percepção de que talvez eu queira só vender. E que não é errado, né? Mas se a pessoa enxerga a venda de forma negativa, ela vai negativar. Outros vão achar que é legal. E a vida segue. Outros vão querer se aprofundar, vão comprar e buscar maiores habilidades. Outros vão só ignorar a oferta e continuar os próximos vídeos assistindo, tomando nota. E tudo bem. Aqui entra algo muito interessante. A oportunidade, ela é a mesma para todos, mas cada indivíduo vai enxergar de forma diferente. E é claro que eu vou me aprofundar ainda mais na relatividade ao longo da jornada. Por enquanto eu vou finalizar essa aula, mas sem pitch, até mudar sua percepção de venda e te fazer entender que a cada venda e a cada compra há um gesto de amor. E é importante entender, vender é amar, amar é ajudar. Eu só ajudo quando eu amo, e eu só amo quando eu ajudo. E quando eu amo e ajudo,
eu vendo. Claro que eu vou preparar a sua mente para o real conceito do que é vender. Por isso que você está aqui, para vender em larga escala, que não é nada mais do que eu disse e repito. Amar uma multidão é se vender para ela, porque a maior dádiva foi alguém que nos comprou. Quanto mais dádiva, mais amor no coração, mais você faz pela humanidade. Beijo e até a próxima aula. Tudo é duplo, tudo tem dois polos e tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa e os extremos se conectam. Como nós observamos na primeira lei, na lei do mentalismo, todas as verdades são neutras ou são meias verdades, né? Representa a neutralidade. Todos os paradoxos podem ser conciliados. A lei da dualidade revela um e outro, ou seja, a própria dualidade, o oposto representando a chave de poder na matemática hermética. Mais do que isso, os opostos são apenas extremos da mesma coisa. Tudo se torna idêntico em natureza. O polo positivo e negativo da corrente elétrica são uma mera conversão. O claro e escuro também são manifestações da luz. A escala musical, do som, o duro versus flexível, o doce versus salgado, amor, ódio, são simplesmente a manifestação de uma mesma coisa em diferentes graus de energia. A lei da dualidade é inclusive expressa na cultura chinesa no Yin Yang, e segundo a própria mitologia entregue por ela, o bem e o mal veio de uma cobra, que trouxe o conhecimento do bem e do mal. E acredita que esse seja o fruto do conhecimento entre dois polos, que inclusive é citado na Bíblia, né? Muitas outras leis universais são constatadas esse estudo de polaridade. Se a gente interpretar, por exemplo, Gênesis 1:1, primeiro versículo, do primeiro capítulo, diz que Deus criou céu e terra. Não diz que criou primeiro o céu, depois a terra, não. Céu e terra foram criados juntos. Aqui já a manifestação da lei da dualidade acontecendo no primeiro versículo da Bíblia. Céu e terra juntos. Muito louco isso, né? O céu representando a energia e a terra representando a matéria. Tudo se condensando a partir da lei da polaridade. Alto, baixo, gordo, magro, seco, molhado, positivo, negativo, enfim. Inclusive, serviços e produtos. Ser, entregar e produto, matéria. E para ser visto, é necessário serviço de qualidade, energia alta. Quanto mais você serve, mais você é instrumento. Porque quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Por isso que a compreensão do todo faz a diferença no início aqui desse nosso treinamento. Para você crescer na participação de vendas de um determinado mercado, seja ele qual for, o primeiro passo é ser visto. E para ser visto, é importante conquistar memória e coração, que são dois aspectos da lei da dualidade. A memória, ela representa o aspecto racional e o coração, o aspecto emocional. A lei da dualidade, ela precisa ser usada com a lei do gênero. E nós vamos estudar fortemente a lei do gênero, né? Macho e fêmea. Porém, daqui a pouco. A energia e a matéria é a composição básica da vida. O homem foi criado a partir desta lei, da lei 10, da dualidade. E a lei 12, né? A lei do gênero. Baseado nisso, nós temos céu e terra, energia e matéria. Né? A energia condensada vira unidade. O que é a Terra? É uma unidade composta por energia. Não somente Sol e Terra, mas tudo, né? Embora já estudamos, a energia é a capacidade de causar a mudança, de fazer o trabalho através do movimento, né? O calor que aquece, a luz das estrelas, do sol, a própria luz da lâmpada, né? O combustível do carro. Tudo isso são formas de energia. Tudo são substâncias que formam os materiais que nós encontramos em qualquer planeta, na Lua, aqui na Terra, nos seres vivos, no alimento, nos objetos. Tudo são formas diferentes de matéria. Todos os seres são feitos de matéria e energia,
né? Ele precisa de energia, seja um planeta, uma bactéria, um automóvel ou nós mesmos seres humanos. Quando se trata de ser humano, cada ser é único. Por isso, eu não é nada mais do que energia e unidade. A unidade, a matéria, envolto de energia. Quando você olha no espelho, você observa a sua matéria e o que rodeia a energia. Observe as coisas que você pega. Observe tudo ao seu redor. O lápis, o caderno, a caneta, o celular, a lua, as estrelas. E aquilo que você não vê, mas sente, que é energia. Vento, ar, brisa. Se você coloca tudo isso em uma balança, todas elas possuem massa. E tudo que possui massa pode ser medido. E tudo que é medido entra a matemática exata, que é o padrão das leis universais. E tudo isso são coisas observáveis ou mesmo não observáveis, mas que existe em quantidade de medida e ocupa lugar no espaço, é chamado matéria. Matéria condensada. Tudo que ocupa local no espaço e tem massa é a matéria, envolto de energia. Matéria é energia condensada. A energia tem o seu efeito visível em matéria através dos estados sólido, líquido, gasoso e até plasmático. E existe a matéria simples ou simplificada e também a matéria complexa. A simplificada atende a necessidades humanas, as complexas a desejos humanos. Vou dar um exemplo aqui para você de matéria simplificada. Um chinelo, uma sandália, é uma matéria simplificada que atende uma necessidade humana e ela é sólida, né? Borracha. Um outro exemplo que eu posso aplicar de matéria em estado líquido, simplificado, é a água. Agora, quando você transforma isso de forma complexa, você tem um estado gasoso, que no caso pode ser um refrigerante, ou a gente pode transformar a matéria em plasmático, por exemplo, um sorvete. E aí você tem tantos produtos tangíveis quanto intangíveis, e no estado de matéria e energia misturados. O que você pode tocar, né? Tangível, percebível, palpável, corpóreo, e o que não se pode tocar ou tanger, que é intocável ou que você não consegue ter a percepção por ser incorpóreo ou impalpável. E nós vamos aprofundar mais acerca de produtos e serviços vindo de matéria e de energia. Mas vamos voltar lá em Gênesis 1:1, a criação da lei da dualidade. A partir do momento que criou os céus e terra, tem também em Gênesis 1:27 o homem. Né? Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou. E esse homem, essa criação, ela não tem uma versão só. Quando você pega Deus, tem o S no final. O S significa plural, carros, casas. Não entrando no campo religioso, tá? Falando de ciência. A ferramenta das 4 versões humana são parte do processo do seu desenvolvimento no campo do pensamento da primeira lei, que é a mentalidade, juntando a 10ª lei, que é a dualidade. Olha que louco isso. Quando você faz isso, você forma 4 versões de um único eu, a energia e unidade repleto de 4 pessoas, né? Essa é a matriz do pensamento, de quem você acha que é, pensa que é ou de fato é, né? E tem o primeiro eu, a essência, que é energia, né? Depois a energia condensada vira unidade, a matéria, e uma matéria vibrando a todo momento. Entrando segunda versão do eu, na lei da vibração, o seu perfil de filtros mentais, quem você pensa que é, o seu eu, crença. Aqui entra o arquétipo, e nós vamos estudar arquétipo mais para frente. E nós temos uma terceira versão, que é a lei da causa e efeito, os hábitos e comportamentos, que está muito ligado a como você quer que as pessoas percebam você, que é o eu sou, e crenças limitantes, que serão tratadas. E a 4ª versão, baseado na lei da compensação e das possibilidades,
que é o quem você quer ser ou como você quer se vender, que é o eu vendas, muito ligado também às suas habilidades aprendidas. E mais à frente nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas versões do essência, do eu crença, do eu sou e principalmente do eu venda. Por enquanto, vamos deixar os eus de lado e vamos concentrar no primeiro eu, na essência. Existe uma passagem bíblica, João 14,16, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade. E tem a vida. E você é a vida, né? Eu sou a vida. A verdade única gera vida. Eu não quero te converter a religião nenhuma, tá? Mas eu quero falar do seu essência, do centro, que é você. Quando você pega a palavra Deus, o S é o sagrado, né? É o que é multiplicação, né? E sagrado representa o todo, né? A expansão do universo é o S, ok? E nós temos o D, que é o início, né? O divino que está acima do entendimento. E no meio de Deus tem o eu, que é você. Energia e unidade. O E é a força energética que todos nós possuímos, que está ligado ao mentalismo, né? E o U é a matéria, as células, né? Apenas isso que existe em todo o universo. Somente tem isso. É o que é Deus e não quem é Deus. São leis e todas essas leis governam tudo o que existe. É isso. Nos vemos na próxima aula. Podemos apelidar essa lei de sucesso, porque nada vence a persistência ou a continuidade. Tudo nessa vida tem o seu fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Pode-se dizer que o princípio é manifestado pela criação e também pela destruição. É o ritmo da ascensão e da queda, da conversão de energia cinética para o potencial e do potencial para a cinética. Os opostos sempre se movem em círculos e já aprendemos aqui que o nome disso é cimática. A cimática é a onda, né? E ela expande até chegar ao ponto máximo. E quando ela atinge a sua maior força, ela se torna massa inerte, implode e começa um novo círculo, só que no sentido inverso. A lei do ritmo, ela assegura que cada ciclo busca sua complementação. Tudo ocorre para que seja mantido em equilíbrio. Aqui está uma das chaves mais potentes do universo, a lei da continuidade. É aqui que nós ganhamos o jogo por trás do jogo. Quando você usa intensidade, e a intensidade é uma característica atribuída a algo ou a alguém que se apresenta em grandes proporções. Normalmente, a intensidade ela está ao fato de algo se manifestar ou se fazer sentir com impacto, com força, com vigor. Isso é intensidade, né? Algo intenso. E essa energia, denominada de intensidade, precisa gerar um pico de química, inclusive neural. Quando ela acontece na mente, na nossa mentalidade, duas substâncias se unem, tá? A polaridade aqui, ó, ocitocina e dopamina. A ocitocina, ela é conhecida como um hormônio que promove sentimento de amor e de união social e de bem-estar. E a dopamina é um neurotransmissor responsável por levar e trazer informações para várias partes do corpo. Quando ela é liberada, provoca sensação de prazer, inclusive aumenta a motivação. Quando essas duas substâncias são produzidas em ritmo intenso, quando ela está no pico de intensidade, ela é denominada de paixão. Aqui está o combustível da venda em larga escala. A paixão é o combustível que vai te fazer vencer todas as etapas. Vamos estudar sobre paixão. A paixão é um poder que move praticamente tudo o que existe nas versões do ser humano. Se você quer descobrir o que realmente é a paixão da tua vida,
eu tenho um pitch de vendas para fazer. Um curso que eu criei baseado num dos livros mais maravilhosos que eu já li, do autor Tony Robbins. Poder Sem Limites. Baseado no livro, eu criei o curso Paixão Sem Limites. No livro é revelado as principais técnicas para o sucesso profissional, baseado no conhecimento e também no poder da ação. E claro, com as técnicas você acaba desenvolvendo vários alicerces, inclusive para saúde emocional, garantindo uma vida melhor, mais próspera e rica. E o grande detalhe é que para premiar você com o livro, eu quero deixar um filme que é transformador, que é chamado Poder Sem Limites, um livro que foi lançado pela Fox em 2012. Ele é baseado na história de um jovem que está junto com seu primo e um colega, e juntos eles adquirem habilidades paranormais, conhecido como telecinese. Eles entram em contato com objetos desconhecidos e passam a utilizar essas habilidades para ganhos pessoais. E um deles decide usar o poder para fins obscuros. E o filme é apresentado a partir de várias perspectivas. Muito importante você ter acesso a ele, junto do curso e do livro O Poder Sem Limites. Então eu quero deixar disponível o link aqui abaixo com desconto para que você possa acessar. A trama do filme, ela mostra a perca do controle e do poder e da influência e as graves consequências que isso gera, e traz uma reflexão muito grande. A gente já falou sobre isso, né? Que às vezes a gente perde o controle e é necessário perder, né? O objetivo, mesmo sendo manter, nem sempre a gente consegue sustentar, e quando está fora da capacidade, a gente precisa se capacitar, e é isso que você está fazendo aqui. E para buscar essa capacitação, tá aí o curso Paixão Sem Limites. Vai lá, clica e a gente se vê na próxima aula. De todas as leis estudadas, chegamos à última, 12ª, bem perto da lei da polaridade, a lei do gênero. Tudo tem os seus princípios, e entre macho e fêmea, o gênero se manifesta em todos os planos da criação. Os princípios de atração e repulsão não existem por si só, mas somente um dependente do outro. Tudo tem um componente que se encaixa e se junta entre masculino e feminino, independente do gênero físico. Nada é 100% masculino ou 100% feminino, mas existe um balanceamento de gêneros, existe uma energia receptiva feminina e uma energia projetada masculina, né? O famoso yin e yang, né? E nenhum dos dois polos é capaz de criar um sem o outro. Aqui a manifestação do desejo materno com o desejo paterno. Entre as leis universais estudadas, as 12 aqui apresentadas, essa tem a intenção de fazer você compreender o sentido da vida, que é a lei do gênero. Por quê? Somente a lei do gênero juntas gera uma nova vida. Todas as 11 leis criam, mas essa é tão poderosa porque ela é humana, ela está intrínseca, né? E mais pra frente nós vamos estudar sobre a lei do gênero, né? E eu quero te fazer um convite muito, muito, muito especial. Se você tem interesse em se aprofundar em todas as leis que aqui foram apresentadas, existe um livro chamado Cabalhon. Ele apresenta com detalhe as leis e ele é ricamente ilustrado, inclusive com exemplos práticos. É uma excelente porta de entrada para a compreensão da ciência hermética e da matemática, da energia e da matéria. Ele é um guia de estudo e aprofundamento, tanto para quem já conhece as 12 leis universais, para quem quer aprofundar nela. Ela tem o objetivo de preencher uma lacuna necessária, muito particular e esclarecedora dentro de cada um de nós. Além do livro, lendo esse livro, eu criei um curso de subleis, que é a lei da energia, do agora, da harmonia, da afinidade, da magnética, da evolução, do propósito, do livre-arbítrio, da sabedoria, da intenção, da manifestação, da abundância, da fé, da gratidão, do desapego, da resistência, da reflexão, do amor incondicional, do perdão, do mínimo esforço, do compromisso, da comunhão, da associação, da oração, da meditação e também da ordem divina. São subleis que são apresentadas
nesse mini curso, além do livro Kabbalah, que aflora ainda mais as leis aqui estudadas. Bom, é isso, é importante você entender as subleis porque elas estão ligadas às leis. Para você ter acesso, é só clicar no link que está aqui abaixo. Nós finalizamos aqui as 12 leis e eu quero presentear você. Mas eu quero falar desse presente no próximo vídeo. Até ele. Eu quero parabenizar você, parabéns por ter chegado até aqui. Esse primeiro módulo contendo o leme, as leis, energia, matéria e matemática, eu quero dedicar ele a Max Planck. Max Planck é considerado o pai da teoria quântica, o que valeu a ele o Prêmio Nobel da Física em 1918. Uma frase deixada por ele, que ficou na história, é que, para os crentes, Deus está no princípio das coisas, para os cientistas, no final de toda a reflexão. Olha que interessante, estamos falando de física quântica, estamos estudando isso para falar de vendas. E essa abertura mental, né, desse treinamento, ele tem o objetivo de te ajudar. E eu falei de vários mini cursos que fazem parte também. E eu quero agora liberar todos os mini cursos com super bônus para você. E mesmo que você já tenha acessado e adquirido alguns, ainda assim você vai poder aproveitar agora o presente que eu quero te trazer. Eu quero que você tenha acesso a todos os cursos que são complementares a cada aula que é apresentada nesse primeiro módulo. E mais um bônus exclusivo, né? O PDF em conjunto de cada aula que foi apresentado. E mais um super descontão para você poder adquirir. Eu vou deixar o link aqui embaixo com o desconto, com acesso a todos os PDFs da aula, os livros que foram citados e todos os cursos. Tudo no link aqui abaixo para você clicar e aproveitar. Este é o meu benefício para que você possa se aprofundar ainda mais, expandir a tua mente e se preparar, porque no módulo seguinte o bicho vai pegar. Nós vamos aprofundar nas entranhas do ser humano e entender como nós podemos vender em larga escala a partir de um bebê na barriga de sua mãe. Beijo no coração e até o próximo módulo.